Olá, iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto execução. Sempre destacando que ela é focada no empreendedorismo geotécnico. E esse empreendedorismo geotécnico, primeiro, é para enaltecer que vem de dentro, vem do coração, vem de um sentimento interior, uma necessidade. Quer seja você que está fazendo uma casa e vai fazer uma escavação, porque o seu terreno é em aclive, ou você que está fazendo uma casa cujo terreno é em declive, você vai ter que fazer cortes de aterros. Então, desde uma casa precisa de terraplanagem. Você que tem uma casa de campo, quer fazer um acesso da estradinha para sua casa, tem terraplanagem, pavimentação. Você industrial está fazendo piso industrial, tem terraplanagem, que é a fundação do seu piso industrial, né? Você que é fazendeiro, está fazendo um dique, um sitiante, para criar preixes, ou até para fazer uma lagoa, né? Tem terraplanagem. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu peço para você que está me ouvindo, ouvindo essa gravação que nós colocamos de segunda a segunda, que divulguem esses 10 minutos, essas mini aulas de terraplanagem, de tal forma que atinja um número de pessoas bastante grande para ajudar os outros, que é gratuito, né? É levar o conhecimento de uma forma, todo mundo hoje fica no celular, que as pessoas conheçam o nosso canal YouTube e tratem então o projeto terraplanagem, quer seja um técnico, operador de máquina, qualquer um, e aquele que nem está envolvido, mas queira se envolver, né? Porque nós temos a oportunidade de trabalharmos juntos, quer seja no projeto, quer seja acompanhando a obra, quer seja fazendo controle tecnológico, quer seja fazendo assessoria, né? Fazendo dimensionamento de talude, definindo propriedades. E falando em definir propriedades, hoje nós vamos estar falando exatamente disso, definir propriedades de engenharia para os cálculos de estabilidade. Então eu percebo que, ao contrário da minha época, que eu tinha uns 20 anos, né, agora com quase 68, eu diria que mudou drasticamente as coisas, né? E hoje qualquer microcomputador você pode ter um software. Hoje tem várias empresas com software, todas elas, inclusive, tem softwares gratuitos, né? E para estudantes. E mesmo quando você quer comprar um software, os valores de aquisição são adequados, né? Não é nada aviltado. E na minha época não era nada disso. Não tinha microcomputador, melhor, notebook, né, como tem hoje, pequenos e possantes. Né? Naquela época tinha que usar um computador que era uma sala, né? Era um tamanho de um quarto computador. Né? Mas enfim, eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater a que há muita facilidade de método de cálculo. Há muitos sites ensinando a fazer cálculos de estabilidade. Né? Eu comecei fazendo cálculo de estabilidade, sei que o jovem acaba começando a fazer cálculos de estabilidade. Porém, porém, saber fazer o cálculo não é operar um software. É muitíssimo mais do que isso. E graças a Deus, nós temos a experiência desde os 20 anos, aí você faz a conta aí, né? Fazendo esse tipo de operação. Hoje nós não fazemos a operação do cálculo de estabilidade, nós fazemos a assessoria à obra, e a obra aí também da sondagem, da coleta de amostra, do ensaio, do cálculo de estabilidade, né? E hoje então nós queremos destacar as propriedades de resistência que implicitamente estão ligadas à deformabilidade, né? E no mesmo ensaio também posso fazer ensaios de permeabilidade, depende do equipamento que eu estou usando. Então, definir propriedade de resistência para fazer cálculos de estabilidade, eu quero focar aí, tem que ter uma visão que a gente está passando aqui. Né?
tem que ter uma visão holística, porque infelizmente a escola de engenharia leva a gente a ter uma visão focada numa coisa, focada, não holística, né? E nós aqui, na Academia Dynamis, e pela nossa experiência, por onde o Espírito Santo, isso não é religião, isso é vida espiritual, nos conduziu e nos conduz, a gente entende que a gente tem que ter uma visão focada, sim, em Cristo, que é o nosso cabeça. Mas na vida humana, uma visão holística, que é o que a gente está passando aqui, nas mini aulas e nos mini treinamentos. Mas no mini treinamento é além da holística, porque engloba a gestão e a visão celestial, que está disponível para aquele que nasceu de novo e que é filho de Deus. Mas eu não quero abordar a questão espiritual. Voltando lá, parâmetros de resistência. E aí vem os equipamentos. Muito bom. Quando nós, lá, vamos por a referência minha, 20 anos, nós começamos a nossa vida profissional, né, não tinham indústrias brasileiras desenvolvendo equipamentos triaxiais. Os equipamentos eram importados. E nós começamos o nosso laboratório comprando de uma outra empresa equipamento importado. Hoje, os nossos equipamentos são 100% nacionais. É lógico que tem alguns elementos, alguns componentes que são importados, principalmente os eletrônicos, né? E ainda não chegamos lá. Mas são equipamentos nacionais. E aí eu estou até fazendo a propaganda da nossa parceira e que estamos desenvolvendo ainda. Esses equipamentos já sofreram processo e estão sofrendo processo de desenvolvimento. Então, falei de equipamento de laboratório e falei equipamento de informática. Então, se eu, para fazer o cálculo, eu preciso, a coesão e o megatrito, eu preciso saber onde que ele é feito, são os equipamentos. E as disponibilidades dos equipamentos para simular as questões da obra. Porque a obra tem vários tipos de cenários que podem acontecer com a obra. Eu preciso identificar os cenários para fazer cálculo de estabilidade e tenho que vir buscar propriedades para saber como simular o comportamento dos solos para aquele cenário. Você vê que a conversa é longa. Não é 10 minutos, não é 10 horas, não é 100 horas. É o dia a dia que esse problema é vivenciado. Por isso que nós somos um dos poucos geotécnicos que tem um próprio laboratório, que desenvolveu o laboratório. Porque esse insight, ou seja, essa orientação do Espírito Santo, vem desde os meus 20 anos. E é isso que eu estou passando gratuitamente para vocês. Então, divulguem. Muitos engenheiros recém-formados ou engenheiros que estão se especializando precisavam ouvir a nossa experiência. E a nossa experiência nós estamos passando através dos nossos mini treinamentos e das nossas mini aulas de terraplanagem. Gratuitamente. E mais, veja no primeiro item da descrição do vídeo o canal WhatsApp para agendarmos se vocês tirarem dúvidas. Então, nós estamos propondo para a sociedade uma coisa totalmente diferente do que se tem. Por isso que eu falo que o nosso projeto é único, é pioneiro e é inusitado, porque a gente coloca a vida espiritual. Então, aí detalhes, primeiro do ensaio do equipamento triaxial e aqui do equipamento o edométrico, que serve, muita gente fala ensaio de adensamento, mas não é só adensamento. É adensamento, é expansão, é colapso e outros que a gente pode inventar com esse tipo de carregamento que não permite o deslocamento horizontal. Então, enfim, eu queria passar aqui nessa mini aula, vamos falar muitas vezes outras, que nós temos aspas, né? A vida toda, enquanto Deus permitir que eu faça esses mini treinamentos, né? Tá passando esse conhecimento, repetindo, passando, né? De tal forma que eu ajude
não só o empreiteiro, o operador de máquina, o dono da casa que precisa fazer terraplanagem, o estudante de engenharia que de repente vai caminhar para ser um especialista em geotecnia, aquele que está se especializando, o geólogo de engenharia, o engenheiro de minas, o arquiteto que também precisa saber disso para fazer seus projetos de implantação de loteamento, de conjunto residencial, de loteamento industrial, enfim, a casa para uma pessoa abastada, seja lá o que for, mexeu com o solo, precisa terraplanagem, precisa engenharia geotécnica, e aqui nós estamos gratuitamente passando esse conhecimento que Deus nos permitiu a ter. Investir no laboratório quando nunca ninguém queria investir, nós investimos, agora desenvolvemos, e também fomos agraciados com a indústria, e essa parceria com a indústria para desenvolver. E hoje, colegas mais jovens que estão bastante atenados nessa questão de entender o comportamento dos solos e poder, então, definir parâmetros, fazer o cálculo de estabilidade. Porque só manusear o programa é um equívoco e achar que isso vai resolver. Né? Tem muita gente que pega o resultado de sondagem, chuta a coisa no atrito e faz cálculo. Isso está furado. Tá? E também, com relação às memórias de cálculo, são muito pobres, né? E justificam o executor da memória de cálculo, do relatório geotécnico, quer justificar. Isso que nós estamos aqui ajudando a sociedade para colocar o justo no bem de todos nós. Tá bom? Muito obrigado, até a nossa próxima mini aula. Vem conosco, vamos trabalhar juntos aí.